Olá, boa noite. Tudo bem? O que é intimidade com Deus? Você sabe o que é ter intimidade com Deus? O que é intimidade? Intimidade é algo que a gente é tão próximo, né, de alguém que a gente tem intimidade para conversar com ela, a gente tem intimidade para procurá-la, né? Você chega na casa de uma pessoa que é tua íntima, por exemplo, você chega na minha casa, você pode ser meu amigo, meu conhecido. Mas você não vai de jeito nenhum na geladeira, abrir a geladeira e pegar um copo d'água. Na cozinha, pegar o copo, você não vai se servir. Mas se você chegar na casa do teu pai, você faz isso, não é? Se você chegar na casa da tua mãe, você não pede, mãe, me dá um copo d'água. Você vai abrir na geladeira, pega a água, o copo, destampa as panelas. Se tiver alguma panela dentro da geladeira, mãe, eu vou comer um pedaço desse doce aqui, desse pudim. Né? E olha o pedaço, né? Porque é tua mãe, porque é teu pai, né? Porque é intimidade. Você senta no colo do teu pai, da tua mãe, abraça, beija. Por quê? Porque é íntimo. E a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Mas essa intimidade só acontece quando nós temos um encontro com Deus. Deixamos de ser religiosos, deixamos de andar atrás de dogmas religiosos, deixamos de fazer do nosso da religião aquele time, né? É como se a pessoa fosse torcedora do time dela, do time religioso dela. A minha religião é a melhor, o meu time é que nem certo, eu já falei uma vez, né? Tem time que a torcida é terrível. O time pode estar tomando uma surra de 50-0, mas ele vai dizer é o melhor time do mundo. Ele sabe que não é. Ele sabe que não é, mas a mente dele se recusa a reconhecer que aquele time não ganha de ninguém, né? Tem time que no máximo que chega uma segunda divisão. Nunca foi campeão de uma primeira divisão no Brasil, mas ele diz assim, é o melhor time do mundo. Ele tenta se convencer disso. Assim é o religioso. O religioso, ele está vendo as coisas, mas ele não assume. Você sabe que a religião é tão grave, ela é tão grave, a religião é tão grave, é um veneno tão poderoso, tão forte, que Anás e Caifás, eles sabiam o que estavam fazendo. Quando quando ele perguntou para o Senhor Jesus se ele, és tu o Filho de Deus, o Senhor Jesus não disse eu sou. Tem uma passagem que ele diz assim, tu dizes que eu sou. Porque ele sabia que dentro do coração de Anás e Caifás, eles sabiam quem é Jesus. Você quer ver uma prova? Quando o Senhor Jesus foi crucificado e colocado no túmulo, eles pediram para colocar guardas lá, porque o Senhor Jesus disse que ia ressuscitar ao terceiro dia. Eles sabiam que ia. Eles sabiam, só queriam ter certeza de que ele ressuscitava, porque dentro deles já havia essa fé. Mas você sabe, aquela fé que eles tinham no Senhor Jesus revelou para eles que Jesus era o Filho de Deus, o que ele tinha prometido, e, e essa fé não foi suficiente para comprá-los, para tirar eles da religião. Eles não conseguiram abandonar a religião. Quando os guardas disseram para eles, olha, aconteceu isso assim, 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 e eles entenderam que o Senhor Jesus tinha ressuscitado e que era o Messias, eles pagaram para que os guardas mentissem e dissessem, é mentira. Eles vieram os discípulos e roubaram o corpo. Então veja o que a religião faz com a pessoa. Eles sabiam que se estavam recusando o Messias, eles estavam se condenando ao inferno. Um dia eu perguntei para uma pessoa muito querida minha, eu falei, mas e se a igreja, se a tua religião for para o inferno? Ela disse, eu vou junto, porque eu amo a minha religião, eu vou junto com ela para o inferno. É esse nível que chega
a religiosidade, é nesse nível que fica a pessoa religiosa. Ela chega nesse nível, ela prefere ir para o inferno com a religião dela do que salvar sua alma naquele que não é religião, que é o Filho do Deus vivo. A pessoa, ela crê em Deus, como Anás e Caifás criam. E creram no Cristo. Puseram guarda por quê? Eles não puseram guarda lá porque não criam. Se eles não crescem, nem se preocupariam em colocar guarda. E se no dia seguinte dissesse que Jesus ressuscitou, eles iam dizer, não, é mentira, ressuscitou nada. Mas eles criam, puseram guarda para se certificar e pagaram para dizer que era mentira. Nós estamos nos últimos tempos, nós sabemos, todo mundo sabe, que hoje, de 2025 anos atrás até hoje, né, que Jesus disse que ia voltar, ele disse que não demoraria, então já está muito mais perto. A volta dele já está muito mais próxima. Nós já estamos, sim, na madrugada do terceiro dia, que é o terceiro milênio. Agora é a madrugada, os primeiros raios de sol do terceiro milênio. É possível que ele volte ainda esse ano, talvez hoje, talvez amanhã, e é possível que ele demore mais. Mas se ele demorar mais 100 anos, 200 ou 1000 anos, eu não vou viver 1000 anos. Eu daqui a pouco eu vou partir. Estou com 64, já para 65, daqui a pouco eu vou partir. Então eu tenho que botar as barbas de molho. E você que tem 80, você que tem 70, né? Muitos podem ir antes de nós, mas eu sei que eu já não estou mais, eu não tenho mais 18 anos. Eu tenho mais passado do que futuro. Então eu tenho que botar as barbas de molho, porque pode ser que ele me chame amanhã. Quando ele cantar a minha pedra, quando ele cantar a minha senha, eu vou embora e ninguém me segura. Mas eu tenho certeza que ao abrir os olhos, não por eu merecer, mas porque eu creio nele e entreguei a minha vida, me batizei nas águas e entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. É dele. Então eu tenho certeza que ele não vai me decepcionar. Mas não é disso que eu queria falar. Né? Eu queria falar com você que você pode escolher o tipo de pessoa que você quer ser. Havia, nos dias passados, antes do Senhor Jesus, lá no Velho Testamento, havia uma mulher que ela era amaldiçoada. Ela tinha um ventre amaldiçoado. Ela tinha um problema muito sério. Ela não podia ter filhos. E é interessante que ela era casada com um homem que era descendente da linhagem sacerdotal. O marido dela era da linhagem do sacerdote. Ele era religioso, fervoroso, crente. Ele era crente. Ele subia ao templo, fazia seus sacrifícios, dava sacrifício para ela, mas ela permanecia amaldiçoada. Não via resultado da sua religiosidade, nem da religiosidade do marido. Hoje eu ouvi o bispo Macedo estar falando sobre isso. Até o dia em que ela, de tanta amargura no coração, o marido dela falou com ela e ela ouviu. Ele disse para ela, por que está amargo o teu coração? Por que teu coração está amargo? Ela entendeu naquela palavra que o coração dela estava amargo e ela foi a Deus. Ela cansou de depender do marido. Ela cansou de depender de chegar no templo e pedir para o sacerdote orar por ela, apresentar o sacrifício dela para o sacerdote. Ela foi direto a Deus. E ela falou com Deus ali. E enquanto ela orava e falava com Deus, o sacerdote, vendo ela ali, a tomou por uma mulher embriagada. Ela disse, eu estou orando ao Deus Todo-Poderoso. As pessoas elas ficam dependentes de falar com fulano, para fulano falar com fulano, para fulano falar com fulano. Se você falar com a mãe fala com o filho. Não. Vá direto ao Pai, em nome do Senhor Jesus. Fale diretamente com Ele.
A porta está aberta para você. Jesus é a porta que te leva ao Senhor Jesus, que te leva ao Pai, aliás. E o Pai tem prazer em te dar para que o Filho seja glorificado. Então nós estamos no dia 12, nós vamos ter na Igreja Universal a campanha da bênção. Como se tornar uma bênção? Ser tu a própria bênção. Deixa de ser aquela pessoa que vive mendigando, pedindo, dependendo dos outros. E ser você mesmo a própria bênção. Assuma a fé que você tem, use ela. Não faz como Anás e Caifás, não. Que mesmo crendo, eles creram em Deus, mas lutaram contra Deus. Disseram não para Jesus. Sabendo que ele tinha ressuscitado, pagaram, deram dinheiro para espalhar a mentira que Jesus não estava vivo, que tinha sido roubado o corpo. Você crê no Senhor Jesus. Aproveite essa fé, ela dá frutos, mas colocada da maneira certa em Deus. Você não precisa de intermediários. Você precisa ir direto a Deus. Então, você pode ir em uma das igrejas universal nesses dias e nós estaremos ensinando, mostrando, explicando para você como é que você se torna a própria bênção. Tá bom? Você não quer ser a própria bênção? Uma coisa é a pessoa ser a bênção. Tem a pessoa que é amaldiçoada, tem aquela que é abençoada e tem aquela que é a própria bênção. Qual delas você prefere ser? Eu escolho ser a própria bênção. Tá bom? Tá? Você é o nosso convidado, então. Vamos fazer uma oração? Vamos orar? Vamos pedir a Deus para abençoar esse propósito na tua vida? Vamos? Então vamos juntos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por mais uma oportunidade, cada campanha, cada propósito que vem da tua palavra. É a tua palavra que o Espírito Santo revela para a gente e nos revela essas campanhas, esses propósitos, para abençoar, para mudar a vida daquela pessoa que se encontra, meu Deus, desprezada, que se encontra, meu Deus, abandonada, que se encontra sem esperança. Aquela pessoa que talvez já esteja na igreja há muitos anos e não viu a vida dela mudar. Se pegar a vida dela de 10 anos passados, tirar uma foto, só envelheceu, mas nada mudou. Talvez até o vestido seja o mesmo, até a roupa ainda seja a mesma casa, do mesmo jeito, nada mudou. Uma vida, meu Deus, mesquinha, sem sal. Nem parece que ela tem Deus na vida dela. E o Senhor está pronto para agir, como o Senhor estava pronto para abençoar a Ana. Só dependia dela. E ela fez um voto com o Senhor. Ela colocou a vida dela nas tuas mãos. Ela abriu mão, meu Senhor, do próprio sonho dela e colocou na tua mão. E o Senhor não deu um filho para ela. O Senhor deu vários. Meu Deus, eu aprendo nesse propósito que quem tem voto com o Senhor, quem coloca a vida na mão do Senhor, quem confia no Senhor, já derrotou seu inimigo. O inimigo dela já caiu por terra. Então, meu Senhor, nos ensina, nos mostra o caminho. Ensina essa pessoa a vir e a participar desse propósito especial pela vida dela. E a abençoe, que ela tenha um encontro com o Senhor. Espírito Santo, toma a nossa vida em tuas mãos, cura os enfermos. Que essa doença, essa dor, esse câncer, esse caroço desapareçam. E essa pessoa seja abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, aí perto da tua casa tem uma igreja universal. E o propósito, esse voto especial, que você vai ser está sendo convidado agora a vir participar na Igreja Universal, vai mudar a sua vida. Mudou a minha. Escuta, mudou a minha. No dia que eu fiz isso, mudou a minha vida. E mudou de muitos milhões, não vou dizer milhares, milhões de pessoas no mundo todo. Você vai ficar de fora. Você vai ficar de fora. Você tem fé, usa ela. Usa essa fé e aproveite, porque a fé é uma dádiva de Deus. Deus te deu para mudar a tua vida, para você usá-la, tá bom? Que Deus te abençoe. Dê um Google aí, Google Universal, e põe a cidade que você mora e endereço. Você vai ver que aparece o endereço mais perto. Procure o pastor lá.
tá bom? Procure o pastor. Eu já estou na campanha, eu já estou nesse propósito. Eu, meu Deus, eu tenho coisas para resolver. 38 anos, eu tenho lutas para resolver. 38 anos de ministério, e eu tenho coisa para resolver. Todo mundo tem. Se você não tem, eu tenho. Você é nosso convidado, tá bom, meu amigo? Que Deus te abençoe, fique com Deus. Muita luz e paz para você. Que o Espírito Santo venha sobre a tua casa e te abençoe e te revele o que você tem que fazer, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Tchau.